nem sempre é tão inteligente. Eu pedi para que os fogos de artifício fossem em tons de roxo e verde. Acho que não deu certo, né? A não ser que eu esteja muito mal das vistas, né? Diga, Lucy. Eu queria que fosse roxo e verde, queridos, para a gente combinar com a nossa identidade visual da igreja, né? Então, nós temos a nossa identidade visual e que eu sempre vou projetar alguma coisa, eu faço de acordo com a identidade visual da igreja, mas vocês vão ver que os slides seguintes estão dessa forma. Queridos, o estudo de hoje, ele tem essa frase como tema: Deus vai adiante. E isso é para nós um conforto para o ano novo. Nós estamos acostumados, queridos, no nosso tempo de escola bíblica, normalmente termos estudos expositivos de um texto bíblico, onde normalmente o pastor Patrick, ou o Narciso, ou os pastores que assumam, na semana passada foi o pastor Andrealdo, pegam um texto bíblico e eles destrincham o texto bíblico, e nem sempre nós adotamos um padrão mais temático para os estudos bíblicos, mas hoje é o caso. Isso porque nós estamos às portas de 2026, e ao chegarmos às portas de 2026, queridos, alguns sentimentos podem tomar conta do nosso coração. E por isso, queridos, eu encontrei um estudo de um pastor chamado Arthur W. Pink. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar. Ele escreveu um dos grandes clássicos a respeito da soberania de Deus. O nome do livro é Deus é Soberano. Se você quiser saber um pouco mais e talvez conhecer um pouco mais sobre a soberania de Deus, este é um livro quase que obrigatório. Deus é Soberano, do Arthur Pink. E é curioso, queridos, que este estudo que eu me baseei para construir o nosso estudo de hoje, queridos, ele foi feito entre os anos de 1943 e 1944, ou seja, ele estava ali na passagem de ano de 43 para 44. E você lembra, né, talvez você não lembre, mas e você não tem obrigação nenhuma de lembrar, mas você lembra o que estava acontecendo no mundo mais ou menos nessa época? Segunda Guerra Mundial, exatamente, né? Então, é importantíssimo a gente entender o contexto da onde o pastor Pink, né? Esquisito esse nome, é o pastor Rosa. Talvez seja por isso que a imagem puxou para o rosa, né? Por isso que é importante a gente entender o porquê do pastor Pink, em meio à Segunda Guerra Mundial, escreve para nós, ou deixa um estudo para nós a respeito do Ano Novo. Você concorda comigo que em meio à Segunda Guerra Mundial é bastante provável que as pessoas estivessem bastante temerosas a respeito do futuro, não é verdade? Eu acho que este mesmo temor, de uma certa forma, ele vem ao nosso coração também, sempre que nós nos aproximamos de um novo ano. Mas é possível ser diferente. E é por isso que eu queria que a gente pudesse meditar sobre Deus vai adiante, o conforto para o ano novo. Pode passar para mim, Vitor, por favor? Queridos, o texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, e eu gosto sempre de lembrar também, irmãos, que por ser um estudo temático e não um estudo expositivo de alguma passagem bíblica, você vai ter que movimentar bastante aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo, né? Nem sempre o Vitor vai conseguir colocar o texto na projeção, porque vai estar com o meu slide ali, tá? Então, eu queria pedir para você ficar bastante atento à sua Bíblia, até porque eu vou pedir para você me ajudar com as leituras do texto bíblico também, dos textos bíblicos que eu for citando. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, eu quero lembrar a você o contexto em que Deuteronômio foi escrito. Queridos, nós estamos saindo da escravidão do Egito, eu digo nós porque nós somos herdeiros do povo de Deus, né?
E aí então nós estamos de saída da escravidão do Egito, tendo vagueado 40 anos do deserto, debaixo do cuidado de Deus, da provisão de Deus. E então Deuteronômio é escrito, queridos, à entrada da terra prometida. Eles já tinham avistado a terra prometida, sabiam o que tinha lá. No entanto, agora chegava um momento de que eles tomariam posse daquela terra que Deus havia prometido, terra de bênçãos, terra da manifestação da aliança de Deus, terra que mana leite e mel, lembra? E essa realidade coloca os israelitas diante de um fronte de batalha, muito provavelmente, mas também a respeito da incerteza sobre o futuro. E então, antes de entrar na terra prometida, antes de Deus dar qualquer estratégia militar, olha, vocês vão pela direita, né, vai outro grupo pela esquerda e tal, não sei o quê, antes de Deus dizer a respeito da topografia do terreno e dos desafios que eles iriam enfrentar, antes de Deus pronunciar qualquer tipo de estratégia, sabe o que Deus faz? Ele repete a lei. Isso é importante. Eles estão diante do maior desafio que eles teriam em 40 anos. E lembre-se, foram 40 anos no deserto. Mas agora eles estão diante do maior desafio. E ao invés de Deus dizer para eles assim, olha, vocês façam isso, façam aquilo outro. Não, Deus diz para eles, me obedeça. Me obedeça. Vocês vão entrar na terra prometida e o que eu quero de vocês é a obediência do meu povo. É nesse contexto, queridos, que Deuteronômio é escrito. Então nós chegamos no capítulo 31, versículo 8, onde a palavra do Senhor diz assim, o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco através desse estudo e que o nosso coração se alegre por percebermos quem o Senhor é, enxergarmos a Sua bondade, contemplarmos a Sua graça. E assim, ó Deus, que o Senhor ministre o nosso coração e nos abençoe. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, assim como a passagem de 43 para 44, lá no contexto original, onde Arthur Pink escreve a base deste estudo, eu acredito que nós também estamos um pouco apreensivos com o que vai ser 2026. Isso porque todo ano ele vem carregado para nós de incertezas. O que é que vai acontecer? Será que eu vou terminar 2026 empregado? Será que alguma doença grave vai acometer a minha família em 2026? Será que alguma coisa vai acontecer que me traga instabilidade? A verdade, queridos, é que nós vivemos num cenário de incertezas, até porque, queridos, é ano de eleição, ano de Copa do Mundo, e o cenário econômico não parece ser o mais favorável para qualquer uma destas coisas no nosso país. Quando nós olhamos apenas para as circunstâncias, queridos, nós vamos perceber como as coisas estão instáveis, incertas e como 2026 é imprevisível. Não é verdade? Se nós pensarmos nessas coisas, queridos, nós começamos a temer. Começamos a ficar com medo. O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa família? O que vai ser do nosso país? O que vai ser da nossa igreja? O que vai ser de nós em 2026? Acontece, queridos, que o cristão, o verdadeiro crente, ele não olha apenas para o futuro. Lembre-se, o tempo não tem poder para fazer nada. Eu acabei de dizer isso na devocional da escola bíblica. O crente não olha apenas para o futuro. Ele olha para aquele que vai à frente. Aquele que vai adiante. E essa verdade, queridos, precisa mudar
tudo a respeito de como nós olhamos, projetamos, pensamos, mas também esperamos o futuro chegar. Quem vai primeiro define a maneira como nós andamos depois. Quando nós vamos andar no shopping, queridos, eu e minha família, o meu filho Daniel, que tem 6 anos, ele costuma sair correndo na frente. Vocês conhecem o Daniel, sabem como ele é, né? E ele costuma ir andando na frente, e volta e meia eu paro e deixo ele ficar perdido. É lógico, perdido aos meus olhos, né? Não sou maluco, né? Então, eu deixo com que ele ache que está indo à frente, quando na verdade a May e a Ana estamos atrás, olhando ele de longe, né? Volta e meia ele para e ele olha ao redor e ele fala assim: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê a Ana? E ele se perde. Nós estamos de olho, não se preocupe, tá? Né? Não chame o conselho tutelar, tá? Nós estamos de olho, cuidando, né? Mas volta e meia ele acha que ele tem a autonomia para ir andando à frente sozinho e guiando o rebanho, a família, né? É exatamente aí, nesse momento, em que eu, como líder da família, paro todo mundo e falo assim: deixa ele ir, né? Para ver o que ele faz agora, né? Queridos, quem anda à frente precisa ditar o ritmo, a não ser que seja o Daniel, né? A não ser que seja o Daniel, a não ser que seja alguém que não deveria estar ali ditando o ritmo. Agora, se eu ando na frente, eu defino por onde nós vamos andar. Agora, se é Deus quem vai adiante de nós em 2026, é Ele quem precisa definir para nós como é que nós viveremos e como é que nós andaremos em 2026. O objetivo de estarmos estudando isso, queridos, é encontrarmos e percebermos na palavra 6 maneiras pelas quais Deus já foi adiante de nós, Deus já está à nossa frente, e como estas 6 coisas precisam trazer um conforto real para nós diante das incertezas, inseguranças e temores a respeito de 2026. A primeira coisa, queridos: Deus vai adiante de nós no decreto da predestinação. Queridos, quando nós falamos de predestinação, talvez nós estamos diante da doutrina mais polêmica da igreja, ou da teologia, ou da doutrina reformada. Isso porque muitas pessoas não conseguem compreender a graça que há, a bondade que há, e o governo e a autoridade que há em Deus, ao perceber a realidade da predestinação. E eu digo isso, queridos, porque nós precisamos olhar para aquilo que a palavra nos diz e percebermos que a nossa história não é uma história construída por aleatoriedades ou por acidentes, infortúnios ou acasos que acontecem na nossa vida, porque nós entendemos, irmãos, que Deus já escreveu cada capítulo, cada frase, cada ponto da nossa história. Se você olhar, e eu vou te convidar a fazer isso, o Salmo 139, versículo 16, você vai perceber que essa é uma verdade bíblica. Quem achar aí pode ler para nós. Salmo 139, 16. O Vitor já rapidamente projetou, olha que eficiência. Olha lá. Alguém pode ler para nós, por favor? Queridos, olha como Deus é bom. Deus que controla o tempo, lembra da devocional de hoje de manhã? Ele também escreve os nossos dias, Ele escreve os dias da nossa vida. E não pense que isso é tão somente uma linguagem poética para falar a respeito do plano de Deus, do propósito de Deus, não. Se Deus ele não age de acordo com o seu decreto, queridos, ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus. Ele perde o controle. Né? E diante da realidade, daquilo que nós cremos, se Deus perdeu o controle de uma única molécula no universo, é melhor a gente não dormir à noite, porque essa única molécula pode explodir e trazer uma explosão universal.
Mas se Deus está no controle, cada um dos nossos dias foi escrito e determinado. Então, queridos, nós precisamos lembrar, nossa história não é aleatória. E é exatamente porque a história e a nossa história não é aleatória, que nós precisamos lembrar que o ano novo, 2026, não tem surpresa para Deus. Você já imaginou Deus assentado no trono, no alto e sublime trono, governando o universo, e acontece alguma coisa na existência aqui na Terra, lá na sua casa, e ele fala, e agora? O que eu faço? Você consegue imaginar Deus nessa situação? Impossível, né, queridos? Isso jamais aconteceria para nós. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que aquilo que para nós é completamente novo, uma novidade completa, para Deus é como se fosse um, entre aspas, passado já conhecido. O futuro é passado, entre aspas, para Deus, porque Ele já decretou o que é que vai acontecer. Veja, Isaías capítulo 46, versículo 10. Deus anuncia o fim desde o começo. Olha lá o que Isaías 46, 10 diz. Desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, Deus já disse aquilo que aconteceria, Ele já decretou. É lógico que Ele não diz isso numa voz que nós possamos compreender, mas o seu decreto já estabeleceu aquilo que há de acontecer. Nós precisamos olhar, queridos, para o decreto da predestinação como um ato glorioso e bondoso e soberano e gracioso de Deus sobre as nossas vidas, porque é assim que Deus determina as coisas a acontecerem. E nós precisamos olhar para a realidade dessa predestinação, para o decreto da predestinação, queridos, como um ato de sabedoria e amor de Deus. Deus não é maluco e Deus não é alguém odioso ou odiável, ou então um tirano, um déspota que quer um mal para nós, que quer coisas ruins para nós. Ao contrário, aquilo que ele decreta é algo bom. O texto de Eclesiastes que nós lemos agora na escola bíblica, Deus estabeleceu tudo formoso no seu devido tempo. Ele é quem determina os tempos e os limites para a nossa habitação, como diz Atos, capítulo 17, versículo 26. Não tem nada solto, não tem nenhuma linha solta na história da humanidade. Tudo está dentro do cuidado de um Pai perfeito. Mas, pastor, e diante do sofrimento? E quando as coisas ruins acontecem conosco? Como é que nós podemos olhar um pai amoroso, um rei gentil, cuidadoso, protetor e poderoso, e mesmo assim encarar o fato de que nós estamos sujeitos às dores e os sofrimentos? Dá uma olhadinha lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, texto super conhecido. Quando o apóstolo Paulo fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está falando de todas as coisas boas? Não, né? Ele está falando de todas as coisas que nós planejamos para acontecer, é isso que ele está falando? Não, né? Ele está falando sobre todas as coisas cooperam. Queridos, Deus usa o sofrimento como uma ferramenta para nos moldar. Deus usa o sofrimento, a dor, não como uma punição, mas como uma ferramenta para nos moldar. Nós já vamos falar sobre isso quando chegarmos no versículo seguinte de Romanos 8, 28. Agora, diante da realidade da predestinação, do decreto da predestinação, Deus foi adiante. Ele decretou o que acontecerá em 2026. Nós precisamos trazer uma aplicação prática sobre o que fazer e como usar a verdade, a doutrina da predestinação para confortar o nosso coração. A primeira delas, queridos, é ter a nossa mente tomada pela verdade, pela consciência de que o nosso caminho não é uma surpresa para Deus.
Deus não é tomado de surpresa quando as coisas acontecem, tá? E quando nós pensamos nisso, se as coisas não são tomadas por surpresa e porque a gente não tem o controle destas coisas, então você concorda comigo que não adianta de nada a gente tomar as nossas decisões baseados em ansiedade? Perceba, por que nós ficamos ansiosos? Tem uma frase super senso comum, né, que diz que a depressão é a dor do passado sendo refletida no coração, a ansiedade é a dor do futuro sendo refletida no coração, né? É super senso comum isso, né? Não leve isso tão a sério, mas é só para demonstrar para você que normalmente nós ficamos ansiosos ou a ansiedade toma conta do nosso coração por causa daquilo que nós não sabemos que vai acontecer. Não é verdade? A ansiedade que toma conta do coração, ela está baseada nas nossas incertezas, nos nossos temores, na nossa insegurança. Mas, queridos, se nós entendemos e cremos que o bom Pai, o Senhor do Universo, decretou o nosso futuro, se nós sabemos que aquele que nos sustenta é aquele que decretou o nosso 2026, então, queridos, nós não precisamos tomar as nossas decisões baseados na ansiedade que temos a respeito das coisas. Nós precisamos descansar no fato de que o Senhor já preparou o caminho que nós vamos trilhar em 2026. Segundo lugar, Deus vai adiante, não apenas no decreto da sua predestinação, mas Ele vai adiante nas preparações da sua providência. As preparações da sua providência. O que quer dizer isso? Quer dizer, queridos, que Deus não está improvisando. Sabe aquele negócio? Não deu certo o primeiro plano, vamos dar uma improvisada aqui para a gente arrumar. O brasileiro é especialista nisso, né? A gente chama isso de gambiarra, né? Não deu certo aqui, a gente... esse cano não dá certo. Não, então pega outro, corta no meio, faz não sei o quê e coloca lá e vai funcionar. Brasileiro é especialista em gambiarra, gente. Agora, sejamos honestos, você acha que Deus está fazendo gambiarra na história da humanidade, gente? Deus está improvisando? Não dá para pensar, né? Como é que a gente vai pensar no Senhor do Universo, que governa todas as coisas, criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, improvisando, porque ele não sabe o que vai fazer, como é que faz e tal. Então, vamos dar um jeitinho aqui. Queridos, Deus nunca improvisa. Dá uma olhadinha aqui que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Alguém pode ler para nós, por favor? Queridos, veja que gloriosa palavra. O Senhor supre as nossas necessidades em Cristo. Agora olha Atos 15, 18, dá uma olhadinha. Atos 15, 18. Olha lá, gente, o desafio do ano é você abrir a sua Bíblia mais rápido do que o Vitor acha o texto bíblico, hein? As obras do Senhor são conhecidas desde os tempos antigos, desde o princípio. Ou seja, queridos, quando nós olhamos para a realidade daquilo que Deus está fazendo nas suas provisões, na sua providência, então nós precisamos lembrar que Ele supre as nossas necessidades em Cristo e que as suas obras são conhecidas desde o princípio. Quando nós unimos essas duas coisas, queridos, nós chegamos a uma conclusão gloriosa, que o sustento que existe sobre nós, a provisão que existe sobre nós, não é algo construído pelo acaso, ou então pela força do seu braço, ou pela sua sabedoria e inteligência, mas porque Deus já tinha decretado essas provisões desde os tempos antigos. O suprimento que recebemos de Deus em Cristo, queridos, é algo que o Senhor já demonstrou na nossa vida. Você quer um exemplo?
Bom, é 2025, você está vivo ainda. Deus supriu as nossas necessidades em Cristo até aqui. E é exatamente por isso, queridos, que quando nós entendemos essa realidade, nós precisamos perceber que o Senhor está preparando lugar. Dá uma olhadinha lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 33, queridos. Eu estou aqui pertinho, eu vou abrir e ler para você. Deuteronômio 1, 33 diz assim, ou 32, tá? Nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite, estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia, estava na nuvem. Queridos, o Senhor, quando guiou o povo dele no deserto, ele ia adiante, preparando o lugar para o acampamento. E não ia apenas adiante, mas ele ia junto com o povo, no fogo e na nuvem, acompanhando o povo. Ou seja, é o Senhor que prepara o lugar onde nós vamos acampar em 2026, queridos. Amém, Paulo? É? Queridos, mais do que isso, eu não vou ler esse texto, tá? Mas Deuteronômio 6 vai mostrar o exemplo que Deus dá a respeito de todo o cuidado de Deus, Ele preparando as cidades, as vinhas, os campos, tudo para onde eles iam. Vocês vão encontrar lá cidades que vocês não construíram, eu vou deixar para vocês preparados, cidades que vocês não construíram, campos que vocês não plantaram, vinhas que vocês não prepararam. Ele falou assim, vocês vão chegar e vão encontrar isso pronto para vocês. Queridos, nós precisamos entender essa realidade de Deus preparando o lugar para onde nós vamos, Deus preparando o 2026 onde nós vamos entrar. Deus vai adiante, Deus vai à frente. Mas não apenas isso, queridos, nós precisamos lembrar que Deus também prepara pessoas, oportunidades e até conversas. Você já percebeu e isso não deve ter acontecido apenas uma vez na sua vida, que você estava no meio de uma conversa aleatória com alguém aleatório e de repente aquela conversa mudou muita coisa na sua vida? Já percebeu que isso já aconteceu algumas vezes com você? Pode ter sido num ponto de ônibus, numa conversa com alguém, e que naquela conversa abriu-se uma oportunidade de emprego para você. Pode ter sido numa conversa com um colega de trabalho e que, de repente, aquela conversa trouxe uma ideia nova sobre um projeto ali para o trabalho. Você já percebeu que essas conversas aleatórias, entre aspas, aleatórias, né? Elas surgem como uma demonstração da provisão de Deus sobre as nossas vidas? Queridos, uma conversa aleatória me enviou para o seminário. Um dia, eu estava incomodado com o fato de que eu nunca tinha evangelizado ninguém, eu devia ter lá, sei lá, uns 18, 19 anos, alguma coisa assim, de que eu nunca tinha evangelizado ninguém. E eu fui fazer treinamento de mesário. Fui convocado para ser mesário. E eu sentei numa cadeira, e eu falei assim, Deus, a pessoa que sentar aqui do meu lado, e só tinha uma cadeira do meu lado, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Senta uma pessoa, e se acredita que o miserável era crente? Assim, gente, até quando eu coloco no coração a firme disposição para evangelizar alguém, coloco um crente. Esse crente era desviado, estava fora da igreja. E enquanto ele falava os motivos que o afastaram do Senhor, eu comecei a falar das coisas de Deus para ele. E sabe o que ele me disse? Obrigado por ter pastoreado meu coração. Aquela frase entrou no meu coração e nunca mais saiu. Eu entendi que Deus estava me chamando para pastorear a gente. Olha que coisa louca. Uma conversa completamente aleatória e que Deus mudou a minha história. Mas a provisão de Deus já tinha ido adiante. Queridos, Deus prepara oportunidades e até
conversas. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque normalmente nós fazemos grandes planos, grandes projetos, mas Provérbios 16, 9 é infalível. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É Deus quem vai adiante dirigindo os passos. Diante das provisões do Senhor, queridos, então nós precisamos ter consciência, e essa é a aplicação prática para nós, de que o lugar onde nós entrarmos ou não entrarmos, Deus já esteve ali antes de nós, preparando as suas provisões, demonstrando para nós o seu cuidado, o seu sustento. Deus já esteve aqui antes de mim. Lembra disso? Ele vai adiante, ele vai à frente. Mas também isso precisa nos levar, queridos, a confiarmos quando as portas se fecharem. Porque a providência de Deus também fecha portas. A providência de Deus também impede caminhos. Agora, vamos aprofundar um pouco mais isso. Deus vai adiante no decreto da predestinação, vai adiante na preparação da sua providência, mas Deus vai adiante de você, em terceiro lugar, em pessoa. Uai, como assim, pastor, em pessoa? É só para combinar com os P's, tá, gente? Mas eu quero demonstrar isso, né? Predestinação, provisão e pessoa. Por que Deus vai em pessoa? Queridos, porque o caminho que nós trilhamos, o Senhor Jesus já trilhou antes de nós. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que o Senhor, Ele viveu esta vida natural que nós vivemos. Jesus, Ele não planava, gente, como um fantasma. Jesus pisava no chão que nós pisamos. Jesus sentia as dores que nós sentimos. E lembre-se, Jesus era tentado naquilo que nós somos tentados. A diferença é que ele em nenhum momento, por causa da sua humanidade, abriu mão de quem ele era. Diante da realidade, queridos, que o Senhor Jesus se encarnou e Ele trilhou o caminho da vida humana, da expectativa humana, das frustrações humanas, das incertezas humanas, queridos, nós precisamos lembrar que Jesus já trilhou esse caminho antes de nós. E veja como isso é importante para nós. Olha o que João capítulo 10, versículo 4 nos diz. Alguém pode ler para nós, por favor? Pode ler, gente, qualquer uma pessoa. Olha que legal, queridos, essa é a imagem do bom pastor. A imagem do bom pastor que está no aprisco com as suas ovelhas, e então, ao abrir a porta do campo onde as ovelhas vão pastar, ele deixa todas elas saírem, mas o que ele faz? Ele vai à frente delas. Elas o seguem, porque reconhecem a voz do bom pastor. Mas não apenas isso, queridos, eu disse, ele se encarnou, ele foi à frente das ovelhas, é ele quem guia-nos, mas ele também é quem entende as nossas fraquezas, porque ele viveu como nós vivemos. Olha o que Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos diz. Hebreus 4, 15. Alguém pode ler? Ele foi tentado, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele viveu essas fraquezas. Ele pode se compadecer das nossas tentações, porque ele também sofreu com estas tentações, mas com uma diferença: sem pecado. Sem pecado. Então, o Senhor Jesus entende as nossas fraquezas, porque viveu como nós vivemos. Perceba, gente, o Senhor Jesus, ele enfrentou absolutamente tudo o que nós enfrentamos. Ele enfrentou a rejeição, ele enfrentou a tentação, ele enfrentou o abandono,
Ele enfrentou o sofrimento e todas essas coisas, queridos, pelas quais nós passamos, o Senhor Jesus as suportou. Olha lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Aqueles que querem escapar do sofrimento. Olha o que diz o texto bíblico. Veja, queridos, não dá para simplesmente fugir ou fechar os olhos para o sofrimento. Para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. E o sofrimento dele não foi apenas vicário, substitutivo. O sofrimento dele também foi exemplar. Para que quando nós sofrêssemos suportando como ele suportou. Nós temos o exemplo do sofrimento de Cristo, para que nós possamos entender como nós devemos passar pelo sofrimento. Você com certeza não controla o sofrimento na sua vida, não é verdade? Ele simplesmente vem, não precisa chamar, né? Ele simplesmente aparece. Se o sofrimento vem, então nós precisamos olhar para o Senhor para saber como lidar com o sofrimento. Ele nos deixou exemplo de como nós enfrentamos o sofrimento. Agora, entenda, o nosso sofrimento não é algo aleatório. Se ao sofrermos nós precisamos buscar o exemplo de Cristo para entendermos e sabermos como sofrer, então nós também precisamos saber que o sofrimento produz em nós identificação com Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 29. O 28 fala sobre... Lembra? Volta lá, Vitor. Todas as coisas cooperam. E o 29, Lúcia, pode ler para nós, por favor. Irmãos, vejam que coisa gloriosa que o apóstolo Paulo nos diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí o versículo 29. Porque aqueles que Deus de antemão conheceu, os predestinou. Para quê? Para a salvação. Sim, com certeza. Para desfrutarmos da vida eterna, absolutamente sim, é isso mesmo. Mas também para serem formados à imagem do seu Filho. Ou seja, o sofrimento, queridos, ele também está formando Cristo em nós. Nós somos moldados à imagem do Filho. Então, cada provação, cada dor, cada sofrimento tem um propósito formador em nós. Deus vai adiante de nós em pessoa. Cristo sofreu no nosso lugar, nos deixando exemplo. Por quê? Porque o sofrimento nos forma a imagem dele. E por isso, queridos, nós não podemos nos esquecer que até a morte foi trilhada por ele. Não apenas o sofrimento, mas a morte também foi trilhada por ele. Salmo 23, versículo 4, lembra? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Queridos, se Jesus trilhou o caminho da morte, nós não sabemos. Será que 2026 é o caminho em que nós trilharemos, ou o ano em que nós trilharemos o caminho da morte? Não sabemos. Mas mesmo diante da morte, não tememos mal algum, porque Jesus foi adiante de nós. Mas não se esqueça que Cristo removeu o aguilhão da morte. Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Queridos, quando nós vivemos algo difícil,
nós precisamos lembrar: Jesus já passou por isso antes de mim. Jesus encarou isso antes de mim. Por isso eu quero te convidar para, em 2026, já que você colocou aí o seu propósito de ler a Bíblia, eu quero te convidar a você ler os evangelhos. Tá? Como eu não quero que você desista já em março, né? Começa pelos evangelhos. Tá? E eu quero que você leia os evangelhos focando naquilo que Jesus é. Não apenas naquilo que ele faz, mas tentando perceber como aquilo que ele faz manifesta o seu caráter, manifesta quem ele é. Para que você saiba também que este caráter que Jesus manifestou é exemplo para nós de como nós devemos manifestar com as pessoas e situações da nossa vida. Por isso, em momentos de injustiça, de sofrimento, de dor, a gente pode praticar a mansidão olhando para Cristo. Vamos lá. Quarto lugar, Deus vai adiante na direção dos seus preceitos. Olha lá, predestinação, providência, pessoa e preceitos. Vamos lá. Queridos, nós não podemos nos aventurar em 2026 sem olharmos para os preceitos do Senhor. Salmo 119, 105, vamos lá, de cor, quem lembra? Lâmpada, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz, queridos, é inevitável a gente pensar naquele momento em que você acorda de madrugada, morrendo de sede, tem que descer ou ir até a cozinha, tem uma mesa no meio do caminho, com cadeiras fora de lugar, porque tem criança em casa e a cadeira nunca fica no lugar, e então você, temendo pela saúde do seu dedo mindinho, você precisa ligar a luz para enxergar o caminho até a cozinha. Queridos, é inevitável a gente entender que para a gente ir para um lugar, a gente precisa estar com este lugar iluminado. Se você não for o pastor Patrick, você precisa de luz para chegar nesse lugar, né? O pastor Patrick nesse momento olha para nós e fala assim: fracos, né? Limitados, pobres mortais, né? Você vai precisar de lâmpada e luz para chegar num lugar, em qualquer lugar, para chegar em 2026. Agora, não existe nada mais seguro e proveitoso para nós do que seguir aquilo que o Senhor já deixou claro, para usar outra palavra ao invés de claro, revelado para nós. Queridos, nós às vezes temos uma certa relação com a vontade de Deus, que é uma relação não bíblica, tá? Que é aquele negócio da gente ir, se ajoelha e falar assim: Deus, qual que é a tua vontade? Você já percebeu que talvez essa seja a oração mais respondida de Deus em todos os tempos? Sabe por quê? Porque toda vez que a gente fala assim: Deus, eu não sei qual é a tua vontade, Deus, eu quero conhecer a tua vontade, Deus nos dá uma vontade bem grande dele para a gente aprender. Você tem a vontade de Deus aí nas suas mãos, no seu celular, no seu quarto, talvez na cabeceira da sua cama. Você tem a vontade de Deus em qualquer lugar onde você queira entender. Irmãos, a vontade de Deus não é algo escondido. Deus revelou a sua vontade para nós, e ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Deus já revelou a sua vontade. A gente não precisa descobrir a vontade de Deus. Você já imaginou que Deus cruel seria esse, se Ele dissesse para nós: olha, eu tenho uma vontade para você, mas eu não vou te dizer qual é. Se vira para descobrir. Você concorda comigo que esse seria um Deus cruel? É a mesma coisa que eu, como pai, viro para os meus filhos e falo assim: olha, tem regras nessa casa. Vocês vão descobrir à medida que eu for dando chinelada em vocês.
Não é muito mais bondoso, amoroso, carinhoso da minha parte e demonstro a minha bondade com os meus filhos quando eu falo assim: olha, filhos, as regras desta casa são estas. Irmãos, quando nós falamos de uma vontade de Deus, nós estamos tratando da vontade de Deus que já foi revelada para nós, irmãos. Deus não está ocultando a sua vontade para nós, Ele nos revelou, é a sua palavra. E você quer ver a importância dessa palavra? Josué, homem guerreiro, que tinha a responsabilidade de guiar o povo em algumas batalhas. Josué, homem que deveria liderar o povo em tempos difíceis, na entrada da terra prometida, já falamos sobre isso aqui hoje. Qual é a fala de Deus para Josué? Josué, academia, todo dia, seja um homem forte. É isso que ele fala? Não. Olha lá, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite. Irmãos, diante dos desafios de 2026, você quer saber qual é a vontade do Senhor? Então, leia a Bíblia. Conheça a vontade do Senhor na sua palavra. Irmãos, não conhecer a vontade do Senhor não é falta de revelação. É negligência da nossa parte. É negligência. Porque Deus já disse como Ele quer que a gente viva. Ele já nos mostrou. Ignorância espiritual é resultado de negligência e não de falta de revelação. Deus já revelou. E veja, o caminho que Deus revela para nós é um caminho de santidade, queridos. E Ele não apenas nos mostra, nos revela este caminho, mas Ele nos guia neste caminho. Dá uma olhadinha, Salmo 73, versículo 24, que diz lá. Alguém pode ler para nós? Salmo 73, 24. Vocês estão esperando o Vitor abrir, né? Abre aí, gente. Salmo 73, 24. Muito bom. Quem é que nos guia com o conselho? É o Senhor, queridos. O Senhor preparou o caminho da santidade para a gente trilhar. E é Ele quem nos guia neste caminho. Ele está nos preparando para a glória. E Ele nos guia neste caminho. Tá? A Bíblia mostra para nós, queridos, os limites, os avisos, as direções, mas também mostra os benefícios e a proteção que nós temos quando nós caminhamos em obediência. É por isso que obediência é seguir aquele que nos guia. Assim como o pastor vai adiante das ovelhas, os mandamentos do Senhor vai adiante de nós também, queridos, nos conduzindo no caminho que nós devemos trilhar, nos conduzindo à vontade do Senhor. A obediência traz segurança para nós, queridos, e a obediência evita quedas desnecessárias e topadas de mindinho na cadeira da sala. A palavra é a luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Queridos, por isso, meu conselho para você em 2026, leia diariamente um capítulo da Bíblia. Medita nele. Ora, pede para o Senhor, através daquele capítulo que você leu, que você aprenda a viver a vontade de Deus expressa naquele texto. E isso não é algo oculto. Está ali, está aqui, revelado. Ler, compreender a vontade de Deus e obedecer. Então, diante disso, antes de qualquer decisão, você precisa parar e meditar. Essa decisão que eu quero tomar está em harmonia com a palavra de Deus? Com a lâmpada dos meus pés e a luz do meu caminho? Essa decisão está em harmonia? Vamos lá. Quinto lugar.
Predestinação, providência, pessoa, preceitos. Deus vai adiante nas provisões das suas promessas. Queridos, nós estamos caminhando para o fim, esse é o penúltimo. Vamos lá. As promessas, queridos, são antecipações amorosas de Deus para as nossas vidas. Olha o que 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz. 2 Pedro 1, 4. Por meio delas, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Põe um versículo antes, Vitor. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas estas coisas vieram até nós por causa das ricas e muito grandiosas promessas de Deus, queridos. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor já sabia do que nós precisaríamos antes mesmo de nós existirmos. E diante disso, a sua bondade nos dá as suas muito ricas e preciosas promessas como antecipações amorosas daquilo que Ele realizará na nossa vida. Agora, eu não quero que você leia a Bíblia, leia esse texto e fale assim, não, Deus me prometeu uma Ferrari esse ano. Né? Você está muito bem, né? Oi? Pode ser o perfume Ferrari, né? Esse é mais acessível, né? Quem puder, né? Compra um perfume Ferrari, né? Queridos, a realidade que nós estamos é que Deus não fica prometendo essas coisas para nós, mas nós precisamos entender coisas que Deus promete para nós. E que nós podemos perceber que essas promessas são antecipações amorosas daquilo que Ele faz. Primeiro, Deus promete a sua presença. Não é verdade? Deus promete provisão. Vamos lá, a presença. Lembra Josué 1,9? Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Provisão, Mateus 6,33. Vocês lembram Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Deus promete provisão. Deus promete consolo. 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo fala que a consolação com a qual Deus nos consola é instrumento para consolarmos outros. Deus promete consolo, Deus promete socorro. Salmo 46, 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Não temeremos, queridos. Deus promete socorro. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Agora, como é que nós podemos confiar nas promessas de Deus? Primeiro, nós precisamos lembrar de Números 23, versículo 19. Lembra lá, Números 23, 19? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa ou para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido, não o fará? Ou terá falado, não o cumprirá? Se Deus promete a sua presença, queridos, então está prometido. É uma antecipação amorosa daquilo que Ele nos dá. Se Ele promete provisão, consolo, socorro, então está prometido. Deus vai fazer, Ele não volta atrás, Ele é o nosso guia. As promessas são firmes porque Deus não mente. Mas também, queridos, porque as promessas sustentam o nosso coração e a nossa alma em tempos difíceis. Quer ver? Dá uma olhada, esse é um texto importante, eu quero que você leia. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Hebreus 6, 19. Queridos, as promessas de Deus são uma âncora da alma, é uma segurança
para a alma. Por que isso, irmãos? Porque quando nós ouvimos um Senhor falando conosco, dizendo, eu vou dar da minha presença, eu vou dar consolo e conforto sobre vocês, e provisão sobre vocês, eu vou dar segurança sobre vocês, para vocês. Então, queridos, essas promessas precisam ser uma âncora da alma quando nós enfrentamos tempos difíceis. As promessas nos lembram quem Deus é e que Deus está comprometido conosco por causa de uma aliança que Ele mesmo estabeleceu conosco. Qual é a aplicação diante disso, queridos? Você pode olhar para aquilo que você tem que enfrentar em 2026. Estas coisas podem trazer alguma ansiedade. Mas é diante dessas ansiedades que nós precisamos lembrar das antecipações amorosas de Deus nas suas promessas. Em sexto lugar, e esse sexto lugar aqui ele foi muito motivado por uma rápida conversa que eu tive com o presbítero Ademir na última vez que eu estive na classe dele, em que ele falou, nós lembramos da morte, nós lembramos da ressurreição e normalmente esquecemos da ascensão. A ascensão de Jesus, queridos, é para nós uma esperança objetiva. Por que uma esperança objetiva? Porque Jesus foi para o céu, Ele está no céu, Ele ressuscitou e ascendeu. Mas Ele foi lá e Ele está fazendo uma coisa. O que Ele está fazendo? João 14:2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus está no céu. E isso é garantia. Jesus está no céu. Morreu, ressuscitou e ascendeu. Agora, Ele está no céu preparando lugar para nós. É para lá que nós vamos, queridos. Talvez não em 2026, mas é para lá que nós vamos. Deus já foi adiante ao paraíso, só para ficar no P, né? Deus já foi adiante ao paraíso e Ele está preparando esse lugar para nós. Hebreus capítulo 6, versículo 20 fala que Ele é o nosso precursor. Ele entrou lá por nós. E então agora, isso garante que nós também entraremos lá. Agora, se essa realidade, queridos, toma conta da nossa mente, do nosso coração, quando nós chegamos em 2026, então, queridos, onde é que tem que estar o nosso coração? Em 2026 ou no céu? Nas coisas daqui ou nas coisas do alto? É por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Colossenses, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Deus já foi adiante para o paraíso. E essa realidade, queridos, precisa nos lembrar que o nosso destino final, seja em 2026, 27, 30, 45, não importa. O nosso destino final é Cristo. É o céu onde Cristo vive. E é por isso que pensar nas coisas do alto, ou ter essa consciência, queridos, muda completamente as prioridades da nossa mente, do nosso coração. Porque eu estou pensando nas coisas eternas, e não nas coisas que são aqui da terra. É por isso que nós podemos encontrar consolo e conforto diante das incertezas de 2026. Porque se 2026 é incerto, o meu destino final não é. Se 2026 é imprevisível, o meu destino final não é. E mesmo que eu enfrente o vale da sombra da morte em 2026, eu sei onde a minha história termina. Eu sei qual é o meu destino final.
É por isso que nós podemos encontrar consolo nos momentos de perda por causa da certeza da ressurreição. Concluindo, queridos, Deuteronômio 31, versículo 8. Não tenha medo. O Senhor vai adiante. Ele vai à nossa frente. Ele está conosco. Ele não nos abandona. E a nossa resposta para isso, queridos, nós vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos seguir o bom pastor que nos guia. E nós vamos banir o medo, abandonar o medo, confiando na presença constante de Deus. Assim, queridos, nós nos lembramos, 2026 é incerto, imprevisível. Não sabemos o que nos espera. Mas Deus vai adiante. E isso nos traz real conforto para encararmos os desafios, as vitórias, as dores, as lutas, as dificuldades que teremos em 2026. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, o nosso coração e a nossa mente, para nos firmarmos na verdade da Tua palavra. 2026 é incerto para nós, mas não para o Senhor. 2026 é imprevisível e cheio de surpresas para nós, mas não para o Senhor. É por isso, Deus, que nós preferimos confiar no Senhor e não no novo ano. É por isso, Deus, que nós preferimos confiar no Senhor e não na temporalidade das coisas. Pai, fala no nosso coração. Ministra verdadeiro conforto e encorajamento para vivermos 2026. Quando olhamos para a predestinação, para a provisão, para a pessoa de Cristo, quando andamos segundo os seus preceitos, quando lembramos, ó Deus, que o Senhor já foi adiante de nós no paraíso, mas também, Deus, que o Senhor possa nos lembrar das tuas promessas. Opera, Deus, com graça. Nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.